As últimas áreas agricultáveis do estado de Mato Grosso, da massa falida Boi Gordo, irão a leilão no dia 9 de novembro. Mas quem traz mais informações é o repórter Valdir Pacheco. A Chapada dos Parecis, nesta estação da primavera, é um verdadeiro santuário ecológico, onde fauna e flora manifestam toda a sua beleza. A Chapada está localizada no sudoeste de Mato Grosso, no corredor da BR-364, que abrange 4 municípios produtores: Campo Novo do Parecis, Sapezal, Campos de Julho e Comodoro, formando assim o grande polo de produção com soja, milho, pluma de algodão, girassol, cana para a produção de etanol e açúcar. A região está em pleno plantio da safra 2017-2018 com a cultura da soja, e na sequência vem o plantio da segunda safra com milho e algodão. Mato Grosso se tornou um grande produtor de grãos, mas na região falta armazém para estocar toda essa produção. O milho na safra passada em muitas regiões ficou estocado a céu aberto. E é exatamente aqui no município de Comodoro que está a joia da coroa, a melhor fazenda da massa falida Boi Gordo. A Fazenda 8 possui uma unidade de armazém graneleiro com capacidade para 1 milhão de sacas com fundo formato V, o que facilita o escoamento dos grãos. A casa de máquinas contém equipamentos como máquina de pré-limpeza, secador com fornalha e um tombador hidráulico instalado na moega de recepção, o que agiliza o recebimento dos grãos durante a colheita. Esta unidade conta com uma pista de pouso para aviões de porte médio com hangar, escritório moderno com balança digital, galpão para proteger os maquinários e casas para os funcionários. Tudo isso em perfeitas condições de funcionamento, pronto para receber a safra 2017-2018. No mapa, podemos observar que as fazendas da massa falida Boi Gordo em branco já foram vendidas. As que estão numeradas são áreas agricultáveis de 5 a 6 mil hectares para a integração lavoura e pecuária e área de matas nativas para a compensação ambiental. Estas fazendas estarão disponíveis no próximo leilão da massa falida Boi Gordo em São Paulo no dia 9 de novembro, às 14 horas, horário de Brasília. Tá aí. Com esse déficit em armazenagem no estado que mais produz no país, esta é uma oportunidade para você investir no agronegócio mato-grossense. E com toda a garantia desse retorno do investimento em curto espaço de tempo, já para esta safra 2017-2018 que está em pleno andamento. Se você quiser mais informações sobre esse leilão, acesse o site que aparece no seu vídeo, lute.com.br/boigordo, ou por telefone 0 operadora 11 3266 2771. 6 horas e 21 minutos no horário de Brasília. Vamos chamar a Graziela Gonçalves, que fala como será distribuída a chuva no centro-sul do país. Uma nova frente fria que vem se formando e acaba atravessando o litoral da região sul do país ainda traz condições para pancadas de chuva e o índice de umidade do solo ainda segue mais elevado na maior parte dos 3 estados. Inclusive, a produção de pastagens veio melhorando sobre o norte do estado do Paraná por conta do retorno destas chuvas. Mas grande parte do centro-sul do país ainda segue com umidade favorável para o desenvolvimento das pastagens. E ao longo dos próximos dias, a chuva ainda deve continuar mais volumosa mesmo, principalmente entre o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde o acumulado pode chegar até os 50 milímetros. Já nas demais áreas, a chuva ainda retorna, porém de maneira muito mal distribuída e não promete grandes volumes acumulados. Para a próxima semana, a condição ainda segue muito parecida. As chuvas ainda continuam ganhando força, principalmente na região sul, com acumulados que chegam até os 70 milímetros no oeste dos 3 estados, e nas demais áreas a chuva não promete vir com grandes volumes acumulados. O mês ainda deve terminar com uma condição muito parecida, com chuvas que só devem ganhar mais intensidade mesmo na região sul. Nas demais áreas do centro-sul do país, a condição não é das piores, mas infelizmente a chuva ainda não consegue se regularizar.
Bom, e depois do intervalo comercial, as informações de mais uma edição da Exposição Agropecuária de Roraima, a Expofer. E a gente sai também com imagens dos animais, de alguns dos animais, um lote dos animais que serão ofertados daqui a pouquinho, a partir das 8h30, horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. É o virtual gado de corte da Leilo Sul, que coloca à disposição do mercado animais para cria, recria e também para engorda. Nós já voltamos. Seis horas e 28 minutos no horário de Brasília. Voltamos com as informações da Expofer 2017. A edição deste ano comemora 29 anos de criação do estado de Roraima. Nós vamos até o Parque de Exposições de Boa Vista, onde está Rosa Cabral, e vai trazer as informações ao vivo para nós. Muito boa noite, Rosa. Tivemos ontem o primeiro leilão, pela primeira vez a cobertura do SBA desse evento. Como é que foi o leilão de ontem? Ainda temos 2 atrações comerciais direto daí. Boa noite, Jorge Zaidan, e a todos que acompanham a nossa programação. Exatamente ontem, nosso amigo Éder Benites, o Catatal, não é, acelerou as batidas do martelo por aqui, realmente foi bastante movimentado, viu? Houve aí um grande público, né? Aquela expectativa que a Expofer tinha dessa abertura especial, né, desse leilão que inaugurou o recinto, realmente surpreendeu e superou essa expectativa. E aí nós vamos conversar aqui um pouquinho, por exemplo, com quem esteve ontem no leilão, não vendeu gado, mas apreciou, que é o Eduardo Paludo, ele que é pecuarista aqui da região, faz o trabalho aí de integração lavoura-pecuária, ele está aqui comigo, vamos prosear um pouquinho. Boa noite para você, como é que foi o leilão? O leilão superou nossas expectativas, né? Um público muito grande para essa reabertura da feira. A gente também que tem uma história aqui no estado de Roraima, ver esse parque de leilão aqui, essa estrutura aqui sendo reformada, reestruturada, e tendo esse leilão transmitido pelo Canal do Boi, para a gente foi muito especial. E para nós também, nessa cobertura inédita, né? A primeira vez, Eduardo, aqui, uma empresa de televisão nacional, vem até Roraima para fazer essa transmissão especial, e assim estamos nós aqui. A casa nos recebeu de braços abertos e o Canal do Boi também, levando para todo o Brasil até o último dia, que é no próximo domingo. Bom, eu dizia que você faz o trabalho de integração lavoura e pecuária. Você, por exemplo, que é filho de um gaúcho que veio desbravar essas terras aí há alguns anos atrás, você já nasceu aqui, não é? Como é que é esse trabalho que vocês fazem? A gente tem meu pai tem uma história, a minha família realmente tem uma história muito bonita aqui. São mais de 35 anos, né? Quando meu pai migrou para o estado aqui. E há mais de 6, 7 anos a gente faz o trabalho de integração lavoura-pecuária. A gente que começou a nossa atividade como pecuarista de base, né? Começamos há 6 anos atrás a iniciar esse trabalho de integração para poder otimizar esse trabalho de pecuária nossa, né? E como que é, na prática, essa integração que vocês fazem? Com o quê? A gente procura fazer aí uma rotatividade de 30% da área. Todo ano a gente elege algumas áreas para recuperar para pastagem, fazendo soja e uma parte de milho também. Esse milho, além de, quando plantado, já é plantado com braquiária. Eu diria aí que 80% desse milho que a gente colhe, a gente usa para consumo interno, para nossa própria pecuária também. E o restante da área a gente maneja com soja para fazer recuperação de pastagem. Agora mesmo a gente está colhendo, está semeando capim já atrás da colheita da soja, para poder dar melhorar essa fertilidade do solo, aumentar o ganho por hectare de quilos de animal. O foco de vocês é engorda, então? Engorda, né? A gente também é sócio do frigorífico, né? Do Frigo 10, que está sendo construído. Aliás, que já está pronto, está só aguardando a liberação do Ministério para começar a operar. Como é que vai funcionar esse frigorífico? Então, você conheceu, acho que todo mundo teve a oportunidade de ver essa planta frigorífica que foi construída. A gente fez ela pensando na exportação, né? A gente tem 2 mercados potenciais aqui, que é a Venezuela e a Guiana, que são a Venezuela principalmente, que é um grande comprador de carne do Brasil, e a gente está aqui a 210 quilômetros da fronteira. Então é muito perto. Então a gente tem esse potencial na agricultura, mas também tem esse grande potencial na pecuária. A pecuária aqui sempre foi uma atividade muito forte. E com o aparecimento da agricultura aqui, com o crescimento da soja, crescimento das áreas de milho, feijão, safrinha agora, como está sendo plantado aqui também,
A gente espera que a pecuária alavanque cada vez mais. E quando a gente pensou no Frigodes, a gente já pensou já nesse aspecto futuro. Esse crescimento futuro da pecuária ia dar aqui. O Frigodes, que na verdade o que é, né? 10, por quê? Porque 10 produtores, né, se uniram, então tiraram do bolso os investimentos, não é? E criaram essa planta que inclusive é muito diferente de tudo que eu já vi no Brasil. Realmente, eu estive lá agora pela manhã, fui a algumas fazendas para gravar reportagem especial mostrando exatamente esse potencial daqui, conheci o frigorífico, mas eu gostaria que você comentasse para o nosso telespectador a capacidade hoje de operação desse frigorífico, que em breve deve se abrir. E quando há a possibilidade de abertura? Como eu havia falado, né? A gente já realizou os abates experimentais, o Ministério já fez todos os procedimentos cabíveis que precisavam ser feitos, as recomendações já estão sendo atendidas, já foram atendidas uma boa parte delas, e agora só aguarda a liberação do CIF, né? Para começar a trabalhar. E a capacidade? Então, ele é um frigorífico que na sua capacidade total, né, bem aproveitada, ele vai abater aí em torno de 850 cabeças por dia. Tem essa capacidade estática, né, a gente fala. Agora, o Estado, por exemplo, que tem um rebanho aí de aproximadamente 1 milhão de cabeças, ele está preparado para atender a demanda possível que possa surgir? Então, isso aí a gente sabe que a gente, quando fez essa planta também, pensando no futuro, a gente sabia que a pecuária também teria que crescer junto com esse nosso sonho, porque eu acho que essa obra, a gente sempre comenta isso, que é uma demonstração de boa fé que a gente tem nesse Estado, que esse Estado se desenvolva. Porque realmente é uma obra de um pó de 35 milhões, não é uma obra pequena. E é uma obra que é pensada para o futuro. Então, mas a gente acredita que hoje a gente essa população bovina hoje realmente não atenderia completamente a planta, mas a gente acredita que o Estado tem toda a ferramenta possível para crescer, para alavancar isso aí, para tornar essas 800 cabeças dia viável. Bom, inclusive, antes da gente entrar no ar, você me falava da visita, não é, de possíveis novos investidores aqui, por exemplo, os paranaenses que estiveram na sua propriedade. Qual é a impressão que eles tiveram? Para você ter uma ideia, só esse ano, dentro da propriedade, nós recebemos mais de 150 visitas de pessoas que vêm de fora, todo o Brasil, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul. E ontem a gente estava conversando, a gente recebeu a visita desses paranaenses. Eles ficaram encantados, porque realmente é um estado que tem tudo para acontecer, tem uma possibilidade, a terra aqui é muito acessível, a questão da aquisição da terra é muito acessível, é um estado que tem um clima maravilhoso, né? Por exemplo, a questão da soja mesmo, logo o Ministério da Agricultura vai lançar esse estudo para a gente conseguir um selo, que essa soja, por conta das horas de sol que a gente tem a mais aqui, hora de sol, é uma soja com um teor maior de proteína, um teor maior de óleo. Então é um estado que tem tudo para acontecer. Tem clima, tem solo, então acho que tem tudo, vai alavancar. E esse pessoal que vem de fora está enxergando isso, né? Está enxergando essa possibilidade de expansão aqui nesse estado. Inclusive o próprio médico veterinário da planta, né, frigorífica, ele que também é um dos sócios, né, que é da família Bock, que veio lá do Mato Grosso do Sul, eles andaram pelo menos 30 mil quilômetros Brasil afora para escolher que área comprar, investir, em que estado investir, melhor dizendo, e aí eles encontraram as oportunidades aqui em Roraima. E outros casos, né, de sucesso, que a gente vai mostrar logo em breve pelo canal do Boi, em reportagem feita pela nossa equipe, por mim, não é? Quer dizer, é realmente essa abertura que o Estado dá para novos investidores, encontrar terras produtivas aqui e possibilidades de crescimento? Com certeza. A gente até comentava assim, uma bobagem, mas é uma observação assim, muito interessante. Por exemplo, quando você saía de Boa Vista até o Bonfim, que faz fronteira com a Guiana, você via só cerrado. Hoje você encontra áreas de lavoura, você encontra gado, você encontra pastagem formada, e esse é o cenário que está se formando por esse estado aqui. Pecuária, agricultura, agora fruticultura. Então é um estado que tem um potencial imenso mesmo. Então tem tudo para acontecer. E tem essa facilidade, essa segurança para que ele vai acontecer. Tá aí, muito obrigada, Eduardo Paludo, que é pecuarista, filho de gaúcho, mas nasceu aqui na terrinha, não é? Um prazer falar com você, boa sorte. E nós nessa cobertura especial, concluindo
essa participação por enquanto, viu, Jorge Zaidan? Porque até domingo nós estamos aqui, ó, rente no batente, mostrando para todo o Brasil a Expofé, edição de número 40, que esse ano abriu aí numa data muito especial em que o Estado completava 29 anos, conforme você falou na abertura aqui quando me chamou. Eu volto com você. Obrigado, Rosa. Até a próxima. Bom, nosso assunto agora é a pecuária leiteira. Você vai acompanhar agora uma análise da Scott Consultoria com a Juliana Pila, que fala sobre os preços pagos ao produtor no mês de outubro, referente ao mês de setembro, que teve nova queda e isso preocupa o produtor de leite. Juliana? E no fechamento do mercado do leite realizado em setembro, referente ao leite entregue em agosto, nós tivemos nova queda no preço do leite pago ao produtor. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na média Brasil, o litro ficou cotado em R$ 1,09. Isso corresponde a uma queda de 3,6% em relação ao pagamento anterior. Desde o início das quedas, que começou em junho, a desvalorização acumulada chega a um pouco mais de 7%. A produção aumentando em todo o país e a demanda ruim na ponta final da cadeia são os principais motivos dessa redução nos preços. E para o próximo pagamento, segundo o nosso levantamento, a maioria dos laticínios aponta para nova queda. No entanto, essa queda será em menor intensidade. Bom, e a gente vai para o próximo bloco com imagens de mais alguns dos animais que serão ofertados hoje à noite, com transmissão aqui pelo canal do Boi, gado de corte da Leilosul. Oferta animais para cria, recria e também para engorda. Nós já voltamos. Bom, o Pecuária BR está de volta agora com a previsão do tempo para o centro-norte do país e quem traz os detalhes das condições do tempo é Graziela Gonçalves. A situação sobre o centro-norte do país ainda segue um pouco mais complicada. As chuvas que retornaram para a parte do centro-oeste ainda seguem de maneira muito mal distribuída e é por isso que a umidade do solo ainda não conseguiu ser recuperada na maior parte dos 3 estados. É apenas em algumas áreas aqui da região norte, especialmente mais a oeste, que a chuva foi mais abundante e é por isso então que a umidade do solo segue mais favorecida. Agora, por outro lado, grande parte do estado do Pará, Tocantins e todo o interior do Nordeste ainda seguem com baixos índices de umidade do solo. Inclusive, nos próximos dias não se espera chuva aí para grande parte aqui dessas regiões e é por isso que a pastagem ainda segue bem prejudicada por conta então desse tempo mais seco. A chuva até retorna para algumas áreas do centro-oeste, especialmente o estado do Mato Grosso, mas ela ainda deve ocorrer de maneira muito mal distribuída e não se espera grandes volumes acumulados. Agora, na região norte, a chuva ainda continua ganhando um pouquinho mais de força, principalmente sobre o estado do Amazonas. Na próxima semana, pouca coisa muda. Ainda não vamos ter chuvas para reverter a situação do solo aqui para toda essa região. Até volta a chover um pouquinho no Tocantins, mas o acumulado ainda continua mais baixo. O mês ainda vai terminar um pouco caótico com relação a essas chuvas. Elas ainda não conseguem vir de maneira bem generalizada, especialmente no centro-oeste. E todo o Mato Piba ainda deve seguir com tempo seco e bastante ensolarado. Estou aqui com o João Pedro para falar do crescimento das exportações brasileiras de gado em pé. Tudo bem, João? Tudo bem. Ela está recuperando, né? É. No passado foi muito forte isso aí. E do ponto de vista regional, é extremamente importante que haja essa exportação. Eu lembro que no Pará, há uns anos atrás, o Pará tinha uma diferença de preço em relação a São Paulo de mais de 24%, 25%. Aí o Pará começou a exportar muito gado em pé. E essa diferença encolheu, lógico, abriu... Diferença na arroba. No preço da arroba. Por quê? Porque você criou um mercado para esse gado lá. Antes estava embretado, tinha 1 ou 2 compradores. Aí abriu o leque. Só que o Pará deu 2 problemas sérios no Pará, que é o maior exportador de gado em pé do Brasil. Aquele acidente no Porto de Barcarena atrapalhou muito, parou por muito tempo, criou uma imagem ruim do processo, aquele navio ficou lá, complicou.
E, de outro lado, o grande cliente do Brasil, em especial do Pará, era a Venezuela. A Venezuela, nesse regime populista, incompetente e corrupto, ela está quebrada, ela não tem condições de comprar, dinheiro, né, não tem dinheiro. Então, diminuiu drasticamente. O Pará chegou a representar mais da metade do destino final das exportações de gado e pé do Brasil. Hoje não é nem 4%. Não tem recurso, infelizmente. Vamos dar uma olhada em alguns dados. A exportação de gado vivo é uma alternativa que tem atraído um número crescente de pecuaristas brasileiros que buscam outras formas de escoamento da produção. De janeiro a setembro deste ano, a receita fechou em 167 milhões e 100 mil dólares, puxado principalmente pelo aumento da demanda da Turquia. O país assumiu a liderança entre os principais compradores de bovinos vivos brasileiros depois que a Venezuela se retirou do mercado devido à turbulência política e econômica. Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, foram embarcadas 248.700 cabeças no acumulado do ano, ante 201 mil cabeças negociadas no mesmo período do ano passado, um incremento de 23,6%. Apenas no mês de setembro deste ano foram exportadas 19.600 cabeças com uma receita de 12 milhões e 200 mil dólares. Embora o crescimento seja expressivo na comparação entre os meses, os patamares atuais de negócios estão muito distantes dos registrados em anos como 2013, quando o Brasil bateu o recorde de embarques de animais vivos, com receita de 661 milhões e 200 mil dólares. Pois é, João, você falou agora há pouco que o Pará, que exportou bastante gado em pé, acabou reduzindo a diferença no preço da arroba em relação a São Paulo, que é a base, né? Era 24%, essa diferença ela acabou sendo reduzida porque o Pará criou um mercado interessante. Uma válvula de escape. Uma válvula de escape. Qual é a importância, além disso que nós já falamos, desse mercado do gado? Do ponto de vista regional, em alguns estados, ela torna-se muito importante. Pega Santa Catarina, por exemplo, que é um estado que não tem uma grande característica de pecuária de corte. Porém, ele está começando a exportar animais até 1 ano de idade, machos até um ano de idade, a um preço bastante razoável. Por quê? Porque é um estado que não tem aftosa e também não vacina, não dispensou a vacinação. Então ele abriu um mercado muito grande. Quando a gente fala a Turquia, por exemplo, que é o grande importador hoje do Brasil, ela se abastecia muito da Austrália. A Austrália é um grande exportador de animal vivo, ou seja, é uma alternativa a mais para a pecuária. Quando o mercado está travado por questão de problema de preço, alguma coisa qualquer, você precisa ter algum outro fator extra que ajude. No Pará ajudou, no Rio Grande do Sul também chegou a alguns momentos que houve uma exportação significativa, depois ficou caro o gado, então acabou subindo lá para o norte. Então, o importante é isso, o Brasil tem que abrir esses mercados. O mapa está procurando abrir o mercado na Malásia, na Indonésia, que são mercados que são grandes importadores. Porque o pessoal, às vezes, tem alimentos ou resíduos de alguma indústria, alguma coisa qualquer, que pode usar na alimentação de bovinos. E, lógico, o animal abatido na região, carne resfriada, carne fresca. E também, muitas vezes, por questões religiosas. Muitos desses países que importam são países de religião islâmica. E aí tem o abate halal, tem uma série de características. Preferem abater lá do que comprar cá. Lá. Eles vão continuar comprando aqui no Brasil em volume significativo, mas também é um nicho que está lá. Eu acho que é importante de ter isso, é importante brigar por esses mercados. E, mais uma vez, vem a questão sanitária. A importância do senhor e da senhora levar a sério essa questão sanitária, porque o que atrapalha o Brasil, em algumas vezes, não é o gado, é a barreira sanitária. Essas questões que houveram no passado da aftosa, muitas vezes complicou, fechou mercados. Hoje quase todos os mercados estão reabertos, mas tem alguns mercados importantes. Você pega o Japão, por exemplo, o Japão manda embriões de Wagyu para a Austrália implanta isso nas fêmeas, produz o animal e volta para o Japão para ser terminado. Ou seja, são nichos de mercado que nós temos que aproveitar. Para a pecuária é bom. Para produzir gado bovino, você depende de ter bezerro. E outros países do mundo não têm a facilidade que nós temos de ter gado e cria, ou seja, nós temos espaço físico. É muito difícil você pensar em gado e cria em espaços reduzidos, em freestyle, não, é muito difícil. Nós temos isso.
Por que não aproveitar esse mercado? É um mercado a mais que em alguns estados vai ser extremamente importante, como é o caso do Pará. Bom, queria que você comentasse também, o CPEA divulgou hoje um estudo sobre o custo operacional efetivo orçado para a safra 2017-18 de soja em todo o país. Vamos conferir esses números. A alta está atrelada à recente elevação do preço do diesel devido ao aumento do PIS/COFINS, que incide no preço do combustível e do frete agrícola. Além disso, os reajustes do salário mínimo e da energia elétrica devem impulsionar o custo operacional efetivo. Quanto a insumos, para os produtores que os adquiriram entre janeiro e julho de 2017, o principal impacto frente à safra anterior é a leve redução nas cotações dos fertilizantes, que foi compensada por um ligeiro aumento nas cotações dos principais defensivos agrícolas utilizados. Dado o atual cenário de preços de insumos e preços de venda da produção nos atuais patamares, a safra 2017-2018 sinaliza um cenário bastante apertado de receitas e custos, uma vez que os custos de produção estão altos e os preços bem inferiores aos das safras anteriores. Isso pode resultar em um cenário de produtividade mais justa, comprometer os resultados finais da temporada e agravar o caixa dos agricultores, principalmente os que já trabalham com fluxos e receitas restritos. Pois é, texto do CPEA num relatório divulgado agora. João, 2 entraves então nesse início de safra 17-18 para a soja, para o produtor de soja. Primeiro, custo operacional, que deve subir, como disse o CPEA. Segundo, a chuva não está ajudando ainda. Tem mais um, Zé. Amanhã o Departamento de Agricultura americano deve lançar mais um número referente à safra agora, que está sendo colhida. Já se fala em 121 milhões de toneladas. É um número excepcional. Então, você tem uma oferta maior do mercado. O produtor brasileiro está com temor de colocar semente no solo, porque muitas regiões, nós estamos mostrando aí material da SOMAR, que muitas regiões estão com solo seco, não tem umidade suficiente. Não se formou muita palha esse ano também, esse é um outro problema, já que nós dependemos de plantio direto em quase todo o Brasil. Que conserva um pouco a umidade no solo. Ajuda, né? a manter a temperatura do solo um pouco menor, retém a umidade. Você não vê muita palha nos solos, infelizmente é outro fator. Então, e há um certo atraso. Nós estamos dia 10, já quase um mês a partir do fim do vazio sanitário e o plantio está... Dia 11 já estamos no 11, dia 11. 11, é isso mesmo. É faltando quase um mês, né, depois do... E não está andando. Mato Grosso, que é o maior produtor, muitas regiões deu uma parada. O pessoal parou de implantar em função do risco de que está a umidade, o calor muito alto também. Quando você não tem chuva, você tem um sol o dia inteiro. E a temperatura, nós estamos mostrando aí, temperaturas próximas a 40 graus Celsius. Então é complicado, é um ano complicado. O preço no mercado mundial está baixo, o câmbio também não está ajudando. Então o produtor, e você vê também o volume de soja já comercializado muito pequeno em relação aos anos anteriores. A maior parte comercializada é aquele trocado, que o cara faz operações de barter. Agora, o pessoal tem que fazer um cuidado excepcional no plantio, não pode correr risco de ter que replantar, porque aí complica muito a questão financeira. Porque nós estamos saindo de uma safra muito boa, recorde, né? O clima de grãos. O clima foi uma mãe muito generosa. A Conab já está estimando que nós teremos uma safra menor do que a 16, 17. Apesar de um pequeno aumento da área plantada, que você prevê isso aí. Então você vê um aumento, mas você já projeta um volume menor, porque você dificilmente vai acontecer um clima tão favorável como aconteceu no passado, do Rio Grande do Sul até o Amapá. Ou seja, correu redondinho o tempo, ajudou bastante. Não se espera que esse ano as coisas aconteçam com a mesma qualidade que aconteceu na safra 16-17. Como é que está a bezerrada em São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul? Os pastos estão rapados, né? Esse que é o problema. Essa chuva que deu é muito pouca, não deu aquela invernada que precisa fazer para melhorar. Não é só lá, nós ainda está chovendo. Eu fico imaginando a situação dos companheiros de Tocantins, de Nordeste, leste de Mato Grosso. É complicada a situação. Prova é que você vai ter uma certa dificuldade, vai ter um atraso de animais prontos para o abate a partir de pasto. Ou seja,
partir de confinamento, não. Gado confinado, bota banho no coxo, engorda. Mas em gado que depende de pasto, vai haver um atraso na oferta desse gado com um bom acabamento, vamos falar assim. A oferta já não é tão boa, pode ficar uma situação mais complicada. Vai atrasar um pouco mais. Agora, nesse mês, aí vai ter uma oferta um pouco maior de gado confinado, que para alguns setores de exportação e tal vai atender. Agora, você não pode esperar que no Brasil inteiro tenha oferta de gado, já que muitas regiões importantes da pecuária, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e tal, passa por uma situação difícil, de pouca oferta de forragem. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã, bom trabalho. Renata. E voltando a falar sobre o mercado de insumos, mercado de grãos, vamos até a Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz os preços do milho, mas antes a cotação do dólar, o fechamento desta quarta-feira. Boa noite para você, Sara. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bom, com os resultados da reunião do Federal Reserve nos Estados Unidos, que é o Banco Central norte-americano, que não trouxe muitas novidades, principalmente em relação a uma possível alta nos juros no país norte-americano para o mês de dezembro, o dólar, que começou o dia em queda hoje frente ao real, continuou em queda. Lembrando que ontem a moeda norte-americana operou próximo da estabilidade em comparação com o real e hoje, então, dólar comercial cai 0,40% frente ao real e termina o dia de hoje aos R$ 3,17 mais 20, dólar em queda, portanto, nesta quarta-feira. Já vamos para o mercado do milho, o milho que hoje teve uma leve alta no indicador CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. A gente vem acompanhando altas constantes do mercado do milho no mercado físico, no indicador CPEA, e de acordo com os pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, essas altas seguem acontecendo por causa de uma oferta mais restrita no mercado. Eles citam como exemplo a última sexta-feira, dia 6, que compradores tiveram que aumentar o valor das ofertas devido à necessidade imediata de adquirir lotes. O preço médio, então, para o milho no mercado físico nesta quarta-feira, de acordo com o indicador CPEA, é de R$ 31,29 a saca de 60 quilos. No dia, a alta é de 0,38% e no acumulado do mês de outubro, o milho já tem uma alta de 4,16% no mercado físico. Seguimos para o milho no mercado futuro, que hoje operou em queda nos principais contratos. Somente o contrato para o mês de novembro que teve uma alta aqui na B3. A alta foi de 0,12% e no ajuste atual, o valor da saca para o mês de novembro é de R$ 32,68. Destaque para o volume de contratos negociados com este vencimento. O círculo ficou bem feio aqui, deu um problema na tela, mas foram 1.190 contratos negociados com vencimento para o mês de novembro. Seguimos para o mês de janeiro do ano que vem, que hoje teve uma queda de 0,12% aqui na Bolsa de Valores, com o valor da saca de R$ 33,28. O contrato com vencimento para março caiu 0,59% e tem o valor de R$ 33,90 a saca. E por último, o contrato com vencimento para maio de 2018, que teve uma queda de 0,21% nesta quarta-feira e apresenta o valor de R$ 32,94 no ajuste atual. Essas então foram as informações para o dólar e também para o mercado do milho nesta quarta-feira. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações de mercado, direto aqui dos estúdios da B3 em São Paulo. É com você, Renata. Tá certo, Sara. Obrigada pelas informações. Agora a cotação do milho em todo o país. Bom, e no próximo bloco, as informações do leilão que você acompanha hoje à noite, a partir das 8h30 aqui pelo canal do Boi. É o leilão virtual gado de corte da Leilosul, que oferta animais para cria, recria e também para engorda. Nós já voltamos, fica com a gente. Bom,
Bom, e todo ano, desde 2005, a Embrapa Gado de Corte realiza a Jornada Científica, um evento que valoriza o trabalho de estagiários, bolsistas e também de pós-graduandos. E esse é o assunto de hoje do quadro Tecnologia e Produção. Então, o objetivo desse estudo é avaliar então, a massa e as características estruturais de Braquiária visando cultivar Piatã sob pastejo em sistema silvopastoril, comparado então com o monocultivo. De caráter acadêmico, a jornada científica se tornou um ambiente aberto e dinâmico, que visa proporcionar a troca de ideias entre alunos, participantes e pesquisadores. Em vez de acompanhar as explicações, são eles, os acadêmicos, os responsáveis pelas apresentações, que são acompanhadas por quem já desenvolve pesquisas aplicadas no campo. Hoje a gente sente uma maturidade maior desses estagiários, desses bolsistas envolvidos nos projetos aqui da Embrapa. A qualidade técnica dos trabalhos vem aumentando ano a ano. Esta acadêmica de medicina veterinária analisa a oportunidade como troca de experiências que irão contribuir com a carreira no futuro. O trabalho apresentado por ela segue a linha da economia e gestão rural. Identificar o que torna determinadas propriedades rurais ineficientes, quais são os processos, o que torna elas ineficientes e o que torna outras propriedades eficientes. E quais são os processos envolvidos na eficiência de propriedades rurais. E a partir da identificação de processos, poder adaptar isso àqueles que não estão com um resultado tão bom assim. E a longo prazo isso vai beneficiar a cadeia produtiva num todo, porque no momento que eu tenho individualmente produtores adquirindo boas práticas, melhorando indicadores produtivos, econômicos, de recursos humanos, a cadeia num todo ganha. Na 13ª edição da jornada científica realizada pela Embrapa Gado de Corte, além de apresentações de trabalhos científicos, houve ainda palestras ligadas a temas relacionados à sustentabilidade no agronegócio. Toda vez que eu falo em sustentabilidade, eu estou falando em perenidade, quase que um sinônimo da sustentabilidade. E o pecuarista, como qualquer outro, inserido num sistema produtivo, tem interesse e tem o objetivo de que o sistema produtivo dele seja um sistema permanente, para os filhos, para os netos, para gerações. Então, ele é o primeiro a ter interesse em usar esse sistema de uma maneira sustentável. Os melhores trabalhos são classificados e poderão ser utilizados como informações curriculares dos participantes. O evento busca ainda despertar vocações para a carreira científica. Kaile Rodrigues para o SBA. 7h05 no horário de Brasília. Vamos voltar a São Paulo com a Sara, que agora traz os preços do suíno e do frango nessa quarta-feira. Sara. Isso mesmo, Zaidan, mas antes eu gostaria de dar uma notícia sobre a exportação da carne suína brasileira no acumulado do ano de janeiro a setembro deste ano. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, o Brasil exportou 4% a menos do que em relação ao mesmo período do ano passado, de 2016, mas o faturamento foi 17% maior, é isso mesmo. Este ano o Brasil embarcou então 530 mil toneladas da proteína, da carne suína, enquanto no ano passado foram quase 552 mil toneladas neste período aí, então, que é entre janeiro e setembro do ano passado. A receita saltou então para 1 bilhão e 25 milhões de dólares contra 1 bilhão e 6 milhões de dólares registrados no ano passado. Então, apesar da queda nas exportações da carne suína, o Brasil faturou mais este ano. E o principal comprador, o principal destino da carne suína brasileira é a Rússia. Bom, falando em suíno então, os preços do suíno hoje vieram em queda no indicador CPEA, como a gente acompanha aqui no painel.
Agora sim. O preço médio, de acordo com o indicador CPEA, para o estado de Santa Catarina, praticado nesta quarta-feira, é de R$ 3,50 o quilo. Uma queda, então, de 0,24% no dia. E no acumulado do mês, o suíno vivo tem uma queda de quase 1%, 0,97% é a queda do suíno vivo no acumulado do mês, de acordo com o indicador CPEA para o estado de Santa Catarina. Já passamos para as cotações do frango congelado também no mercado físico, conforme o indicador CPEA, que hoje apresenta o valor de R$ 3,72 o quilo do frango congelado no estado de São Paulo. A queda no dia é de 2,62%, o frango que vinha aí bem próximo da estabilidade, né? Não vinha variando muito, 3,80, depois passou para 3,82. Hoje, então, vem com este valor de R$ 3,72 em São Paulo. Apesar da queda de 2,62% no dia, o frango congelado tem uma alta no acumulado do mês de outubro de 3,62%. Essas eram as informações, então, do mercado de suíno e de frango para esta quarta-feira. E daqui a pouquinho eu volto com informações de bezerro e boi, direto aqui dos estúdios da B3 de São Paulo. É com vocês, Aidan. Legal. Obrigado, Sara. Até já, então. Bom, e uma raça especializada na produção de carne tem atraído tanto os consumidores quanto os criadores. E para incentivar ainda mais a criação, estamos falando da raça Angus. A Associação dos Criadores tem percorrido várias regiões do país. O Angus, uma raça britânica de corte, vem se adaptando bem aos campos gaúchos e tem atraído cada vez mais criadores. Tanto que o Rio Grande do Sul é considerado o estado pioneiro na criação no Brasil, desde 1920. A fácil adaptação deste gado e sua precocidade natural fazem do Angus um dos preferidos dos produtores. Um pequeno produtor, um médio produtor, seja lá quem for, até um grande produtor, é indicado a raça Angus, dependendo da região que ele cria, mas é uma raça que se adapta muito bem às regiões onde ela está sendo criada, então, quanto a esse fator ambiente, não vai ter problema. E só levando em consideração a produtividade, a rentabilidade que essa raça vai trazer, é tudo que se busca hoje em dia, né? Aquela relação custo-benefício, né? Técnicos da Associação Brasileira de Angus têm percorrido diversas regiões do país para incentivar a criação e principalmente para mostrar os resultados que a raça pode alcançar em um ciclo bem curto. É uma raça que a gente não vai mais para aquele bovino mais pesado possível, e sim o mais eficiente possível, aquele animal que com o pouco que ele comer ele vai transformar isso em carne. Desde 2003, a Associação Brasileira de Angus, em parceria com a indústria frigorífica, desenvolve um programa de qualidade que visa disponibilizar ao consumidor uma carne que atinja os níveis de excelência exigidos pelo mercado. O programa Carne Angus ele é aberto a todos os produtores do país que utilizam a genética Angus. Então, o objetivo é oferecer ao consumidor um produto de alto valor e conseguir agregar valor a esse produto e ao produtor. Então, não somente ao produtor que entrega os animais à indústria, mas a toda essa cadeia produtiva. O produtor que utiliza a genética, seja para produção de touros, de ventres, de terneiros, que ele consiga ter uma valorização do seu produto, pois esse produto, quando chegar na indústria, vai ter uma diferenciação, uma bonificação. Então, o programa Carne Angus traz essa oportunidade aos produtores aqui da região, do estado e do país, né, como uma grande oportunidade. O programa do terneiro está vinculado ao programa Carne Angus, né, os produtores têm a oportunidade de chamar, contatar a associação, o técnico vai revisar os seus terneiros, vai avaliar quais os terneiros que cumprem com o padrão racial aceito pelo programa Carne Angus. Esses terneiros serão brincados e quando chegam na indústria, eles já têm a aprovação do padrão racial. Serão avaliados ainda
com relação à idade e o grau de acabamento para receberem as bonificações. O crescimento é tão grande que atualmente a raça Angus é a que mais comercializa sêmen no país. Segundo dados da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, só em 2015 foram mais de 4.200.000 doses. É mais de 50% de todo o sêmen de gado de corte comercializado no país. Os mesmos diferenciais que a gente fala hoje, que são esses diferenciais produtivos, fazem dela ser uma raça de grande liquidez por causa dessas características, né? Quem investe em Angus dificilmente retorna a outra raça. Isso a gente consegue ver pelo grande crescimento que nós temos na comercialização de doses de sêmen, né? Que mostra um crescimento aí nas casas de 20% a 25% ano a ano, se a gente pegar um gráfico que vem mostrando o crescimento até 2015 e depois um acompanhamento do mercado sendo sempre uma raça líder na comercialização, né? Todas essas características fazem com que quem queira produzir uma pecuária do futuro, uma pecuária com tecnologia, uma pecuária que seja rentável, que bote dinheiro no bolso do criador, procure a raça Angus e invista nela, que com certeza vai ter os retornos que são ansiados, né, no momento que se escolhe ou se utiliza um animal da raça Angus nos seus plantéis. O Rio Grande do Sul concentra o maior número de criadores no aprimoramento genético da raça Angus. A meta da associação é chegar em 2020 com 1 milhão de animais certificados. 7h12. Vamos voltar à Bolsa em São Paulo agora para o fechamento do mercado do bezerro e do boi. Já então, nós vamos até a Sara Kirchhoff, que está na Bolsa em São Paulo. Vamos conferir agora com a Juliana Pila a análise da Scott Consultoria para o mercado de boi gordo, uma quarta-feira, véspera de feriado. Em Mato Grosso do Sul, hoje também foi feriado, 40 anos de criação, de divisão do estado, e os negócios muito lentos, pressão por parte da indústria frigorífica. Vamos conferir. E no fechamento do mercado do boi gordo desta quarta-feira, dia 11 de outubro, foram poucos os ajustes verificados no preço da arroba. Existem frigoríficos fora das negociações em função do feriado. Em São Paulo, nós tivemos queda no preço do boi gordo. A arroba ficou negociada em R$ 140,50 à vista livre de fundo rural. Existem tentativas de compra abaixo da referência. No entanto, nesses valores, os negócios travam. No mercado atacadista de carne bovina com osso, os preços seguem estáveis. Obrigada, Juliana. Agora vamos até a Bolsa de São Paulo com a Sara, que traz os preços atualizados do bezerro e também do boi gordo. É com você, Sara. Isso mesmo, Renata. De acordo com os analistas do Safras e Mercado, o dia foi de pouca movimentação hoje no mercado do boi gordo, com os frigoríficos aguardando aí a próxima semana para ver quais estratégias que serão adotadas. Mas no indicador CPE, o boi gordo veio em alta hoje, o que deve aí já ser uma tendência, né, que sempre acontece antes dos feriados, quando a procura pela carne aumenta no mercado, e aí também o valor tem uma alta, geralmente, durante este período de pré-feriado, né? Deve ser o caso agora também. Mas nós começamos mostrando o valor do bezerro hoje, de acordo com o indicador CPEA, para o estado de Mato Grosso do Sul. O bezerro não teve variação nesta quarta-feira e o preço do bezerro, o preço da cabeça, permanece por R$ 1.181,46 por cabeça, então, de bezerro, de acordo com o indicador CPEA. Mas no acumulado do mês, o bezerro continua em queda. A queda foi, até este momento, de 0,23%. Passamos, então, para o mercado do boi gordo, que, como eu já antecipei, teve uma alta hoje no indicador CPEA, no mercado físico. A alta foi de 1,72% para o mercado do boi gordo. E o valor para esta quarta-feira é de R$ 142,20 a arroba, depois de uma queda significativa. Hoje, então, o preço do boi gordo buscou uma recuperação no mercado físico. No acumulado do mês, a queda, então, foi
vem menos acentuada graças a essa alta de hoje e passou para 0,39% no acumulado do mês, a queda do boi gordo, de acordo com o indicador CPEA. Já o boi gordo no mercado físico teve um dia de contratos mistos hoje aqui na B3. O contrato com vencimento para outubro caiu 0,11% e no ajuste atual o valor da arroba para este vencimento é de R$ 139,10, com 220 contratos negociados com vencimento para o mês de outubro deste ano aqui na B3 nesta quarta-feira. O contrato com vencimento para novembro teve uma alta de 0,25% e tem o valor da arroba de R$ 139,50. Contratos com vencimento para dezembro em alta de 0,36% por R$ 141,38 a arroba. E por último, o contrato com vencimento para outubro do ano que vem, que tem o valor de R$ 148,60 a arroba, em queda de 0,57%. Essas, então, foram as informações do mercado de bezerro e também do boi gordo, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. Com isso, eu encerro minha participação por aqui. É com você, Renata. Obrigada, Sara, pelas informações. Cotações do boi gordo. Oferecimento Topline Puron. Há 20 anos, sua ferramenta no controle parasitário. Bom, agora você acompanha a cotação do boi gordo à vista, segundo a apuração da Scott Consultoria, que apura para uma boiada comum. A gente começa pela região sul, que segundo a apuração da Rural, não houve alteração de preços, aí as praças na sua tela. Agora a região norte teve queda de R$ 1,00 no sudeste de Rondônia. Nas demais praças, preços estáveis. Na região nordeste também não houve alteração, assim como na região sul. Na região centro-oeste, a apuração feita pela Scott Consultoria também não houve alteração de preços. Próxima tela, Mato Grosso, sem alteração. Região sudeste, queda de R$ 1,00 em Barretos, São Paulo, e queda de R$ 1,00 em Araçatuba e R$ 2,00 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nas demais praças, tudo igual. Tem também a apuração feita pela Agência Rural Business, né, Zaidan? Como a gente sempre faz aqui no programa, o preço de uma boiada comum, cotação da Scott Consultoria, e de uma boiada de bom acabamento, de carcaça, boa logística, os números apurados pela Rural Business. Vamos começar pelo sul, também preços à vista, sem mudanças em relação à cotação de ontem. Vamos para a região norte agora. No Pará, uma alta de R$ 1,00 na arroba e no Tocantins, queda de R$ 2,00 na arroba. Na região nordeste, preços estáveis hoje. Vamos já para a região centro-oeste, também preços estáveis nesta quarta-feira. O mesmo aconteceu com a região sudeste do país. Renata. Bom, agora o indicador de preços Média Brasil, com apuração feita pela Agência Rural Business. Lembrando que essa apuração é para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda nos últimos 15 dias. Tanto para a vaca pronta para abate, quanto para o boi gordo. A gente começa, você já acompanha na sua tela, a vaca pronta para abate, fechando hoje a R$ 131,80. A arroba, uma queda de 0,98%, sai de R$ 133,11 a média da vaca gorda para R$ 131,80. Agora a média, segundo a apuração da Rural, do boi gordo. Nos últimos 15 dias também teve queda de 0,65%. Fecha hoje cotado a média R$ 142,30. Veja que no dia 26 de setembro, essa média chegava a R$ 143,23, a maior média nos últimos 15 dias. Portanto, fechando nos últimos 15 dias, média do boi gordo, Rural Business, em queda. Hoje, 11 de outubro, feriado em Mato Grosso do Sul, o estado comemora 40 anos de criação de sua emancipação política. Decreto assinado em 1977 pelo então presidente Ernesto Geisel, dividindo o Grande Mato Grosso em duas unidades da federação, o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Vamos conferir as informações e os detalhes, porque hoje o programa Pecuária BR é dedicado a Mato Grosso do Sul. No
Palácio do Planalto, o presidente Geisel ouve discurso do ministro do Interior, Rangel Reis, afirmando que a divisão do estado de Mato Grosso é mais compatível com o atual estágio de desenvolvimento do Brasil. O presidente sanciona a lei que cria o estado de Mato Grosso do Sul e diz que teremos de iniciar uma longa tarefa para darmos efetiva existência ao novo estado. Cerca de 900 convidados comparecem, entre eles ministros de Estado e outras autoridades. Esse ato simbólico, no dia 11 de outubro de 1977, marcou o nascimento de Mato Grosso do Sul. Marcou o início de uma nova era. O que era um pequeno estado do Centro-Oeste se transformou num gigante do agronegócio brasileiro. Mato Grosso do Sul nasceu para ampliar o desenvolvimento. No começo, olhamos com desconfiança, mas bastou o tempo e novas fronteiras agrícolas foram abertas. Em 40 anos, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul mostraram ao Brasil como se transforma um cerrado de pouco valor em imensos campos de soja, de milho e um rebanho de milhares de cabeças de gado. Desse chão eu fiz o meu lugar, nos meus sonhos quis plantar e a colheita há de vir. Como as cachoeiras nos teus rios cristalinos, toda essa pureza deve ser um bem divino e pode a nossa sede saciar, nosso campo abençoar, gerações fazer florir. Da canção do grande Almir Sater, um sul-mato-grossense que divulga a cultura do estado aqui no país e até fora dele também. Vamos mudar de assunto. O Brasil deu o primeiro passo para a produção em larga escala, ou pelo menos em escala industrial, de um alimento que pode salvar vidas. O leite, que contém a beta-caseína A2A2, ou seja, um produto desse pode ser dado para as pessoas que têm intolerância a grande parte do leite de vaca que é produzido aqui no Brasil. Esse primeiro passo, serão necessários ainda tantos outros, foi dado num encontro no interior do estado de São Paulo, em Novo Horizonte. O repórter Daniel de Paula esteve lá e vai trazer as informações. Que o leite é vida, todo mundo sabe, desde que nasce. Mas que alguma intolerância às substâncias de determinados tipos de leite pode ser revertida com a redescoberta de uma proteína contida nesse alimento fundamental para a saúde humana, muita gente começa a saber agora. Está em fase de estudo a criação de uma produção em escala do leite A2A2 certificado para fornecimento à população, a exemplo do que há muito mais tempo já fazem Nova Zelândia, Austrália e China, só para ficarmos em 3 exemplos. No Brasil, esse debate começou num encontro em Novo Horizonte entre a Secretaria de Agricultura de São Paulo, técnicos de renomados centros de pesquisa e produtores rurais de todo o país. A gente sentiu que o produto é tecnicamente indicado, é um produto, pode-se dizer, medicinal, que no comércio ele vai ter inclusive um valor bastante diferenciado, e isso é uma grande oportunidade para o setor. Basta o setor se organizar. Esse evento nasceu de uma ideia, de uma visita na fazenda. Falei, não, precisava a gente então regulamentar e aflorar o assunto entre a pesquisa, entre o médico, a indústria, para todo mundo saber o que é o A2. E foi um sucesso. A gente tinha dúvidas se ia ter público ou não, porque uma quinta-feira, dia de trabalho, nós não temos bacia leiteira e, graças a Deus, foi muito bem aceito. Teve várias inscrições, superou a expectativa e se vai iniciar um novo processo de elaboração de um projeto para a produção do leite A2. A estruturação dessa nova tecnologia nasceu de uma quase coincidência, contada no encontro pelo empresário Marcos Pérez. Ele quase perdeu o filho Arthur, de 2 anos, por causa de intolerância ao leite.
Em 2015, depois de muitos estudos, esse médico gastroenterologista indicou a ele que testasse o leite de uma vaca baseado em estudo que fez na sua especialização em nutrologia. O empresário foi conhecer a fazenda de Adaldio Castilho, em Novo Horizonte, com a informação de que o Cindy era uma das raças que continha a beta-caseína A2A2, que vem lá da origem do leite, mas que ao longo das décadas foi sofrendo mutações. Arthur experimentou o leite e ficou curado. Começou uma história de acender uma luz de uma coisa que já existe, né, na realidade, e que agora está virando realidade no Brasil. Na realidade, o leite verdadeiro é o A2A2. O que a gente usa no nosso dia a dia é o A1, tá? A1A1. Porém, o que acontece? O A1A1 é uma mutação do A2. Então, o leite verdadeiro é o A2A2. Então, assim, é muito mais saudável porque ele não produz uma proteína chamada beta-casomorfina 7, tá? Então, com certeza, a caseína 2A2, o leite caseína 2A2 é muito mais saudável. O encontro que era para ser regional foi, na verdade, nacional. O primeiro que debateu aberta e publicamente a inclusão do leite A2A2 na dieta por recomendação médica. Novo Horizonte, com isso, passa a ser o berço dessa tecnologia que vai fazer melhor ainda para a saúde. Essa questão do A2A2, embora seja uma discussão aqui em São Paulo muito recente, né? No âmbito da secretaria, ficou muito claro também que há um grande apelo até da população, tal, de todos aí para que tenhamos aí uma produção de leite A2 para atender essas pessoas que estão exigindo isso, né? A tendência é essa. Nós vamos discutir qual é a velocidade com que isso vai acontecer. E isso depende basicamente do próprio setor se estruturar, se organizar. Nós, como Estado, estamos buscando fazer essa ponte, fazer essa facilitação, essa integração, principalmente de todos os setores envolvidos. E a transparência do setor é que vai dar o produto final confiável para o consumidor. Comercialmente, o projeto pode até ser incorporado pelo programa Mais Leite Mais Renda do governo de São Paulo através da Coordenação de Assistência Técnica Integral, CAT. Os passos seguintes envolvem mapeamento de rebanhos com identificação dessa proteína, passando por regulamentação do setor, criação de uma associação que possa negociar com a indústria, formatar rótulos, dar credibilidade, certificação de origem e rastreabilidade ao produto, recrutando fornecedores de insumos e de genética, como a que a Adaldio passou a priorizar na sua seleção rigorosamente controlada na Fazenda Lagoa, para facilitar a identificação da beta-caseína A2A2 em todas as raças, não apenas zebuínas, como o Cindy que ele cria, o que vai permitir a multiplicação de um produto que a saúde humana pede e que o melhoramento genético praticado pelos selecionadores pode viabilizar. A gente tem lido vários estudos aí sobre o A2A2, estudos no Brasil, no exterior, fontes seguras, né, de informações, e está provado aí que o leite do Cindy também todas elas foram feitas análises, desses animais que tem aqui do Adaldio, foram feitas análises e todos eles deram positivo para A2A2, né? Todas elas estão enquadradas nisso aí. E agora vem uma geração de F1 aí que o Adaldio fez, cruza com o holandês. Estão para parir aí já, estamos esperando para ver essa produção também, aguardando aí. Cada raça aí está procurando trabalhar. Hoje a maioria dos touros de central já vem com a genotipagem, então o produtor já pode escolher, na hora de comprar sêmen, uma das características é ver a genotipagem da beta-caseína. Então está uma coisa assim relativamente fácil do produtor se programar. A herança é mendeliana simples, então o touro que é A2A2 ele vai sempre passar um gene A2, só que vai depender da vaca. Então, por exemplo, se a vaca for A2A2, 100% da progênie é A2. É um grande viés econômico que está surgindo também para o Brasil para chegar num nível de uma Nova Zelândia, que já trabalha com isso há mais tempo, por exemplo? Não, sem dúvida. Isso aqui é a pedra inicial, é um projeto inicial que vai
pôr o Brasil em destaque nacional e internacionalmente, porque com a união de produtores, união de indústria, tem grandes produtores de leite que vão poder, assim, acelerar o processo, quem já tem muito. Então, isso é uma coisa que vai beneficiar todos. Então, beneficiar principalmente as pessoas que têm um tipo de alergia. Então, eu acho que vai trazer realmente recursos tanto para a indústria, para a saúde e para o produtor. Então, eu acho que esse é um projeto bem amplo e um projeto que vai, assim, contribuir com todos. Bacana. Bom, e o Pecuária BR vai ficando por aqui. Para você, uma ótima quarta-feira. Vambora, Zaidan? Vambora, Renata. Fica agora com o nosso chefe, Renato Lapenta, com o Brasil Gourmet. E depois da nossa agenda de leilões em Na Batida do Martelo. Obrigado e até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.